Pra gente entender um pouquinho sobre isso, né? Será que eu amo mesmo? Ou será que eu tô nessa relação simplesmente por dependência? Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que é amor, né? Eu já falei aqui algumas vezes, em algumas outras lives, já falei sobre isso nos stories, enfim. Eu vivo falando sobre isso aqui. Amor não é um sentimento universal, né? Amor não é um sentimento primário, ele não é uma coisa que a gente nasce sabendo, né? Cada um vai definir amor de uma maneira. Cada pessoa vai ter a sua própria forma de definir o que é o amor. E por não ser um sentimento primário, né, ele deriva de algumas outras coisas que são muito importantes, de algumas outras ações, de alguns outros sentimentos também, comportamentos. Então, a gente não consegue pensar em amor sem respeito, por exemplo, sem carinho, sem afetividade, sem fidelidade, sem atenção. Isso tudo faz parte do que é o amor, entende? Por quê? Porque o amor, a gente entende, né? A gente aprende lá desde muito novinho que amor é aquele negócio que a gente sente pelo outro, que faz a gente abrir mão de tudo, que faz a gente se dedicar 100% ao outro. A gente entende que amor é essas coisas. E o problema é que quando a gente vai viver o amor de fato na nossa vida adulta, a gente começa a perceber que não é muito por aí, né? A gente começa a perceber que pra amar a gente precisa ter outras coisas aí envolvidas. Então, o amor ele é aprendido, e ele é aprendido desde a nossa primeira infância. Quando, certamente, se você teve uma família que era muito unida, que eram pessoas muito afetivas, que estavam sempre dispostas a se ouvir, a resolver os problemas e estar junto e tudo mais, automaticamente você aprendeu que isso é ser família, que isso é amar, que amar é você cuidar, que amar é você conversar, que amar é você compreender. Mas nem todo mundo tem essa referência. Muitas pessoas são criadas em famílias disfuncionais, né? Onde existe abandono, onde existe ciúmes, onde existe violência doméstica. E isso tudo afeta diretamente o nosso conceito de amor. Então é por isso que muita gente interpreta algumas coisas, por exemplo, aceita algumas coisas em relacionamentos que outras pessoas não aceitam. Por quê? Porque tem conceitos diferentes do que é o amor. Uma coisa muito comum da gente perceber em pessoas que saem de relações abusivas, por exemplo, é quando essas pessoas começam a se relacionar de novo. Geralmente existe um comportamento muito padronizado entre essas duas pessoas, entre esses dois relacionamentos. Quando essa pessoa sai desse relacionamento abusivo, onde tinha muitas brigas, muito ciúme, muito controle, quando ela sai desse relacionamento e vai para um relacionamento saudável, onde existe respeito, onde existe cuidado, o que acontece com essa pessoa? Geralmente ela sente uma estranheza, parece que ela não ama o outro, sabe? Porque o outro não sente ciúmes, o outro não controla, o outro não fica no pé, o outro não manda mensagem o dia inteiro. E acontece mesmo da pessoa até achar que é meio monótono ali, que é meio sem graça. Por quê? Porque na outra relação tinha muita intensidade. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era uma necessidade muito grande, eram muitas brigas, né? A relação abusiva ela tem algumas etapas. Então ela começa com uma estranheza, um desconforto ali entre o casal. Depois ela parte mesmo pra briga, para as agressões, sejam físicas, sejam verbais. E depois ela entra na fase da lua de mel. O que é isso? Quando o agressor pede desculpas, volta atrás e começa ali se arrepende e entra ali no processo de lua de mel, onde ele muda por algumas semanas e fica tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas logo logo volta tudo ao normal. Então, uma pessoa que é condicionada a viver uma relação nesse padrão, né, onde a gente tem sempre aquele pisar em ovos, aquele medo de estourar a bomba, e a bomba estoura e depois as coisas aliviam. Então, quem vive nesse ciclo da relação abusiva, quando sai dessa relação para uma relação saudável, onde existe respeito, onde existe o seu espaço, onde existe carinho, onde não existe ciúmes em excesso, onde não existe esse controle absoluto, ela até acha estranho, ela fala, nossa, é esquisito isso aqui, é monótono, é chato, sabe? É uma relação meio chata. Por quê? Porque ela tem menos intensidade de emoções, né? Justamente por quê? Porque essa pessoa que vive esse relacionamento, ela tem ali algumas distorções no pensamento a respeito do que é o amor. Então é muito comum você ver essas pessoas reclamando do segundo relacionamento, tipo assim, é isso que é amor mesmo? Será que eu amo? Eu já atendi um caso de uma menina que de vez em quando ela vinha com essa queixa de que eu acho que eu quero terminar, porque é muito sem graça.
Justamente por conta disso, porque registrado nela ficou a relação abusiva. Então, o que era amor pra ela era aquela intensidade, aquela coisa louca de uma hora a gente se ama, outra hora a gente se estapeia, sabe? E o que acontece com isso? Quando o nosso conceito de amor está alterado, a gente tem muito mais tendência a se colocar em relações abusivas, desproporcionais, sem reciprocidade, justamente por conta do que a gente chama de dependência. Mas o que é dependência, Roberta? A dependência geralmente ela tá ligada ao medo da solidão, né? Então pessoas que já sofreram abandono, que tiveram aí nessa primeira infância principalmente abandono, violência doméstica, muitas brigas dos pais, ela vai ter esse conceito de amor afetado, sabe? E quando ela chega na vida adulta, isso pode acontecer. Teve uma vez que eu fiz um post aqui, se você rolar meu feed pra baixo, depois você vai conseguir ler, falando sobre paternidade. O quanto a paternidade, a visão, né, ali da paternidade, ela afeta a vida das meninas, né? E tem muitas coisas. Uma vez a minha filha veio pra mim falando a seguinte frase: mãe, quando eu for grande, eu quero namorar um cara igual ao papai. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim pra mim, porque ele faz tudo que você quer, ele cuida de você o tempo todo, ele te dá presente, ele... Entende? Ela acha isso legal, ela vê como é a relação dele comigo e ela quer isso pra ela já fala. E engraçado que eu falava a mesma coisa com a minha mãe quando eu era criança. Quando a gente via, a gente falava muito isso, né? A gente brincava com a minha mãe, pra quem não sabe, o meu pai mesmo, ele é meu padrasto, né? Ele se tornou meu pai há 2 anos atrás, quando a gente fez o reconhecimento de paternidade afetiva, mas na verdade ele é meu padrasto, ele criou a gente desde 3 anos de idade e ele ensinou afetividade pra gente. Eu ainda tenho meu pai biológico, tenho uma relação com ele, que também é muito bacana, mas quem fez esse papel mesmo de pai, de levar na escola, de buscar, de ir em reunião, de puxar a orelha, de conversar com o meu namorado em casa, foi o meu pai Dalcio. E aí quando a gente começou a crescer, ele sempre foi um gentleman, sabe? Do tipo de cuidar muito da minha mãe, de não exigir da minha mãe essas coisas de casa. Ele era parceirão, então assim, ele dava banho na gente, ele arrumava nosso cabelo, ele pintava nossa unha, ele fazia chapinha no cabelo das meninas que tinham o cabelo enroladinho. Então assim, ele tinha esse cuidado com a gente e isso era muito legal. E a gente brincava, falava com a mamãe que se a mamãe morresse, a gente casava com ele. E o que a gente estava falando quando a gente era criança, né? A gente não entendia isso. Mas o que a gente estava falando a gente quer um pai pros meus filhos que seja como meu pai é. Entende? Porque isso é referência de amor. A gente aprende o que é amar ali. Então, o comentário da Lavínia, o meu comentário lá e da Rafa quando a gente era criança, era justamente nesse sentido, né? De referência. Da gente entender o que é o amor ali como referência. E quando a gente tem essas referências alteradas, quando a gente tem essas referências afetadas por abandono, por violência, distorcidas, automaticamente a gente vai entender amor como essas coisas. E aí você pode perceber que pode acontecer lá na vida adulta das escolhas serem erradas, de serem escolhas que te fazem sofrer, de fazer escolhas justamente aquelas pessoas que te abandonam, que não querem estar com você, sabe aquele famoso dedo podre? Geralmente o dedo podre tá ligado a isso. A gente quer justamente aquele que não quer a gente, né? A gente busca ter o amor daquele que não quer amar. A gente, se tem um ali que cuida, que beija, que abraça, que faz as coisas por você, você já não quer. Você quer aquele que te maltrata, que desliga o telefone na tua cara, que te deixa no vácuo 3 dias, entende? Por quê? Porque a tua visão de amor tá ligada na conquista, tá ligada no buscar aquele que me abandona, sabe? E esses são conceitos que a gente precisa trazer pra vida, pro presente, pra gente ressignificar isso, pra gente ter relações mais saudáveis, entende? Então assim, você já sabe que amor é algo aprendido. E se o seu conceito de amor não está adequado, começa a questionar o que você entende como amor, né? Hoje eu estava conversando com uma mulher e eu achei muito interessante. Eu conversei com ela sobre isso e eu perguntei para ela assim, o que você acha que é amor? E ela ficou em silêncio. Ela falou assim, eu não sei te responder isso agora. Eu falei, ótimo, então você vai pensar no que é isso para você. Por quê? Porque quando a gente entra numa relação, a gente precisa ter noção disso. O que eu estou buscando aqui? O que eu quero aqui? Porque geralmente a gente não pensa, né? A gente vai deixando as coisas acontecerem e muitas vezes essas coisas saem do controle. Então muitas vezes eu tô em uma relação que é totalmente abusiva, em que eu não tenho carinho, que eu não tenho atenção, que eu não tenho respeito, e que muitas vezes eu sou maltratada, que muitas vezes eu sou controlada, mas eu não consigo perceber isso. Justamente porque eu acho que amar é eu me sacrificar pelo outro. Justamente porque eu acho que amar é mudar a vida do outro, né? Quantas mulheres a gente conhece que estão em relacionamentos de merda, desculpa o termo, mas eu acho que não tem um termo melhor, estão em relacionamentos de merda há anos,
porque acham que em algum momento aquele cidadão ali vai mudar, porque ela foi escolhida por Deus pra mudar a vida desse cara. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não muda ninguém. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou continuar repetindo e gritando aos 4 ventos. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém, infelizmente. A realidade é, nós podemos dizer ao outro como ele deve nos tratar, mas a gente não tem condição nenhuma de fazer esse outro fazer o que eu quero, fazer o que eu preciso. Se esse outro não tem essa capacidade de entrar nesse processo, de me fazer feliz, de me respeitar, de não me controlar, de entender que eu tenho os meus limites, de entender que eu tenho as minhas necessidades, não adianta que eu não vou enfiar isso na cabeça do outro, entende? Então assim, aprendam isso, a gente não muda ninguém. Essa coisa da heroína que salva a vida do homem, que está muito ligada à nossa educação afetiva como mulher, isso ferra com a nossa vida. Porque tem mulheres aí que estão há 20 anos em relacionamentos por conta disso, porque acredita que esse cara um dia vai mudar. E sabe o que acontece? Como diria meu pai, morre velho de dente arreganhado, porque não vai acontecer isso. Porque a gente não muda ninguém. Eu sempre falo uma coisa com as minhas pacientes, eu vou falar aqui pra você. Geralmente eu falo assim, quando elas chegam com uma queixa, né, muito grande, assim, de outra pessoa, e eu falo assim com elas, olha, não adianta você querer mudar esse cidadão, porque não vai mudar, querida. Pensa comigo, você tá aqui fazendo terapia, tomando remédio, se esforçando, fazendo academia pra não ficar ansiosa, fazendo 1000 coisas, fazendo meditação e tudo mais, pra não ser tão estressada. Tá difícil de mudar? E aí geralmente elas respondem, sim, tá muito difícil. Eu falei, ótimo. Tá muito difícil. Agora você imagina o outro que nem acha que ele tá errado e que nem quer mudar, entende? Então a gente não muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem, quando elas buscam, e mesmo assim é muito difícil, entende? Então, ter esse conceito de amor ajustado faz a gente ter um viés mais lógico para as relações, sabe? Mais criterioso, mais dentro daquilo que eu mereço, sabe? E quando a gente não tem esses critérios, eu aceito qualquer coisa. E aí eu entro num quadro de dependência. O que é a dependência? Dependência, existem várias formas de dependência, né? A primeira, assim, que eu acho que é muito comum em quase todas as formas de dependência dentro das relações, é o medo da solidão. Quantas pessoas você não conhece que estão em relacionamentos ruins porque tem medo de ficar sozinha, né? Certamente você já ouviu alguma coisa do tipo assim, cara, aceita que é isso aí que tem pra você, senão você vai morrer solteira. Você vai ficar pra titia, né, assim? E parece que isso é quase que um pecado ficar pra titia, né? É uma coisa horrorosa você ser uma mulher solteira. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, que é uma cultura binária e machista, qual que é a validação da mulher? Qual que é a mulher bem-sucedida? É a mulher que tá casada, né? A mulher que tem um homem ali do lado, como se o homem fosse o valor dessa mulher, né? Né, Fagundes? Você sempre tá certo, né? Sempre, o homem nunca tá certo, querido. Sempre tem a pessoa que tá certa e a outra é o marido. Exatamente isso. Mas o que acontece? Esse medo da solidão, ele faz a gente se colocar em algumas relações, em algumas situações que às vezes não nos cabe. Né? Quantas mulheres a gente escuta falar isso, né? Não, mas e se eu ficar sozinha? Se eu terminar com ele, eu nunca mais achar ninguém? Né? Esse é um medo absoluto que as mulheres têm, principalmente as mulheres, justamente por conta dessa validação, né? Onde eu só sou validada. Você pode ver, você pode ser a mulher mais maravilhosa do mundo, você pode ser a que manda no bagaço todo aí. Se você encontrar com uma tia sua 10 anos depois, você se tornou a mulher empreendedora, dona do seu negócio, ganha milhares de reais e dólares aí. Você pode chegar lá, tua tia vai perguntar assim, e aí, casou? Não é assim? É a primeira pergunta que te fazem. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade, essa é a validação. Mulher só consegue ser feliz se ela tiver um homem do lado. E essa é a maior mentira que alguém pode contar. Claro que é muito bom você ter alguém do seu lado, ótimo. Mas a minha avó falava um negócio que era muito certo. Ela falava assim, antes só do que mal acompanhada, né? E a gente precisa aprender esse negócio. A gente precisa aprender esse negócio. Então, quando é amor tem ação. Quando é amor tem cuidado. Quando é amor tem carinho. Se não tem essas coisas, não é amor. Então, todas as vezes que eu quero trabalhar isso com alguém, eu sempre trago esse pensamento. Tá, vamos lá. Você tá se sentindo desconfortável nessa relação. Ótimo. O que essa pessoa te traz de positivo? O que ela faz que faz você se sentir amada? Tem que ter alguma coisa. Porque se ela não faz nada que faz você se sentir amada, isso não é amor. Eu já falei aqui algumas vezes. Falar que te ama, se você treinar um papagaio, ele vai falar pra você que ele te ama. Agora, amar de verdade, dar atenção, dar carinho, cuidado, respeito, fidelidade, compreensão, entender limite. Isso aí o papagaio não faz.
Entende? Precisa ter ação. Então, amor tem ação. Se não tem ação, não é amor, é dependência. Se eu tô com um cara que me xinga, que me bate, que me trata mal, que me dá gelo, que controla até o que eu como, que controla onde eu tô, com quem eu tô o tempo todo, me manda mensagem inteira, me inferniza, se eu não atendo, me xinga inteira. Se eu tô numa relação desse tipo e que eu não tenho nada de retorno, nada de amor, nada de carinho, nada de respeito, e mesmo assim eu tenho medo de sair dessa relação, eu não amo. Eu estou dependente desse relacionamento. Então começa a se fazer essas perguntas. Tem respeito? Tem carinho? Tem atenção? O que eu preciso? O que eu acho que é amor? E eu preciso procurar isso nas minhas referências aqui nessa relação. Tá me dando o que eu preciso? Sabe? Porque amor é troca. Relacionamento é troca. Não existe essa coisa de eu sou a salvadora da pátria, que eu vou amar você pelo resto da vida, mesmo que você não me ame. Isso não existe. Tá? Essa história da Disney aí que a gente tem que ter amor incondicional pelo outro, não, amores são condicionais, relacionamentos são condicionais. A gente faz dar certo, a gente se escolhe, mas tem que funcionar para os dois. Não adianta ter um relacionamento onde funciona para um só, entende? Precisa funcionar para as duas pessoas, precisa ser um lugar, já falei isso aqui também, que é relacionamento saudável é aquele onde as pessoas têm igualdade de oportunidade, igualdade de decisão, a gente consegue tomar decisões juntos, a gente consegue resolver conflitos, a gente consegue respeitar as individualidades um do outro. Isso acontece no teu relacionamento? Começa a criticar isso, sabe? A questionar. Tem isso na minha relação? Relacionamento mesmo de verdade tem uma confiança, que não é dessa confiança de você confiar que a pessoa não vai te trair, mas é uma confiança do tipo, cara, se eu adoecer, eu fecho o olho aqui e eu sei que ele vai cuidar de mim e vai cuidar daquilo que é do meu interesse. Entende? Relacionamento saudável tem que ter confiança nesse nível. Tô nem falando de fidelidade não, fidelidade vocês resolvem o que é fidelidade pra vocês, o que tá no contrato de vocês, mas confiança é eu conseguir fechar os meus olhos e saber que meu parceiro tomaria todas as decisões que eu tomaria, que ele jamais me passaria a perna, que ele jamais faria alguma coisa que me prejudicaria, porque ele me ama, entende? Porque quando a gente ama alguém, a gente não consegue prejudicar esse outro, né? A gente não consegue maltratar esse outro. O que eu faço é pensando no outro. Entende? Eu não tomo decisões por conta própria. Os meus sonhos incluem esse outro. Entende? Se o outro tá comigo e ele não me inclui em nada, não me inclui nos projetos, não me inclui nos sonhos, que amor é esse? Sabe? Que confiança é essa? Né? Como que a gente vai desenvolver uma confiança sendo que eu não tô inclusa em nenhum dos seus planos pro futuro? Entende? Então, amor tem essas coisas. E são coisas que precisam ser cultivadas dentro da relação. Isso não é natural, é esforço. Amor é esforço, é ação, tá? Então, medo da solidão é um dos sinais aí de dependência. Baixa autoestima, então se eu me sinto, se eu tenho um autoconceito aí alterado, se eu sinto que eu não mereço, se eu sou uma pessoa insegura, se eu tenho lá aquela distorção que eu contei pra vocês lá das minhas referências da primeira infância e ao longo da minha vida, e eu fui criando um conceito inadequado sobre mim, de que eu não mereço ser feliz, de que eu não mereço uma pessoa legal, de que eu não mereço receber carinho e atenção, automaticamente eu vou transferir isso pra minha relação. Então eu vou me colocar em relações onde eu não recebo atenção, onde eu não recebo carinho, eu acho que isso é normal. Entende? Se não tem carinho, não tem atenção, não tem cuidado, não é amor, é dependência, tá? Então precisa ter uma autoestima ok pra ter um relacionamento bacana. Se você tem uma autoestima baixa, trate isso, tá? Com autoconhecimento, com terapia, se conhecendo, fazendo aquilo que é importante pra você. Fortaleça a sua autoestima pra que você tenha um relacionamento bacana. Hoje eu fiz um post sobre isso. Se você não leu, depois dá um pulo lá no meu feed e dá uma olhada. Tem alguns casos que a gente escuta, né, de mulheres. Uma vez eu estava conversando com uma paciente, ela falou que o marido não deixava ela fazer colocar silicone, porque ele achava que se ela botasse silicone ela ia separar dele, porque as mulheres dos amigos todas fizeram isso, colocaram silicone e largaram os maridos. E ela veio me perguntar se tem alguma coisa a ver, né, porque o povo adora fazer esse tipo de pergunta pra psicólogo, né, tem alguma coisa a ver assim, mexe com a cabeça e tal. Eu falei, ótimo, deixa eu te contar o que acontece. Quando uma mulher faz uma cirurgia plástica, que é algo que ela gostaria muito, aquilo dá um empoderamento pra ela, que ela tem a capacidade de chegar, ela tem a noção de que ela pode chegar onde ela quiser. Então a questão não é o silicone, não é o silicone que muda o cérebro dela. O que muda é a sensação que o silicone traz. Por quê? Porque ele traz um empoderamento pra essa mulher e ela se sente tão maravilhosa que ela olha pro cara bosta que tá do lado dela, ela vê o relacionamento de merda que ela tá e ela dá um pé no rabicó dele. Por que ela faz isso? Porque ela já tava numa relação ruim. Entende? Porque não são todas as mulheres que fazem isso, entende?
São algumas específicas. Às vezes estão numa relação onde é uma relação abusiva, tá numa relação onde não é bacana, onde ela não se sente feliz, onde ela não se sente amada. E aí acontece isso, automaticamente o que vai acontecer com ela? Agora eu tô com minha autoestima boa, eu sinto que eu posso ter o que eu quiser e não é isso que eu mereço. Entende? Ela começa a perceber que ela não merece estar naquele lugar. Por quê? Não é o silicone, é a autoestima dela que levanta. Mesma coisa pra quem emagrece muitos quilos, tá? Isso acontece muito também. Se emagrecer, se a mulher emagrecer, ela larga o marido. Não. A mulher, se ela emagrecer e ela tiver um marido bosta, a autoestima dela pode ficar melhor, porque às vezes aquilo ali é um dos valores dela. A autoestima dela fica melhor, ela percebe que ela tem um porcaria do lado e aí ela segue o caminho dela, porque ela sente, ela se empodera. Ela toma o controle da própria vida. Eu passei por um processo de emagrecimento de 20 e tantos quilos. Cara, quando você chega nesse ponto, você tem a sensação de que você pode fazer qualquer coisa que você quiser nessa vida. Você se empodera num nível, quando você consegue fazer algo que você não consegue, que você tentou a vida inteira e nunca tinha conseguido. Quando você chega nesse ponto, você tem a certeza de que você pode conquistar o mundo. Qualquer coisa que você quiser, joga no meu peito que eu resolvo. Entende? Isso é autoestima, porque você aumenta a tua autoeficácia. Então, a pessoa que tem uma autoestima ok, ela consegue observar ali dentro da relação dela o que não tá funcionando. Ela consegue observar ali o que ela não precisa pra viver, entende? É porque ela não merece. Então, por isso a autoestima é tão importante dentro de um relacionamento. Outra coisa, dependência financeira. Quando a gente atende, eu atendo algumas mulheres em situação de violência doméstica, e a gente percebe que uma das maiores questões para essas mulheres saírem de relacionamentos abusivos, de relacionamentos violentos mesmo, é a dependência financeira. Eu falei isso aqui essa semana, né, nos stories. Mulher tem que ter pelo menos o dinheiro da passagem na bolsa para ela poder ir embora caso ela não queira ficar. Essa é a realidade, sabe? O que a gente percebe muitas vezes, por conta de ver que o marido ganha muito mais, né, e tudo mais, isso gera uma questão, uma sensação de que, eu não precisa, sabe, vou ficar aqui. Só que o que acontece? Muitas vezes essa dependência financeira, ela é uma maneira do abusivo fazer manutenção da manipulação. Por quê? Porque você não tem onde cair morta, minha filha. Você aguenta aqui o que você tem que aguentar comigo, porque você não tem nada. Você vai aonde? Você vai pra onde? Entende? Então a dependência financeira ela é mais um ponto que coloca mulheres em situações de relacionamento sem reciprocidade, abusivos e até violentos. Então tenha o seu, tá? Já falei isso aqui algumas vezes. Vai vender Avon, Jequiti, se vira. Tenha o seu dinheiro, vende bolo, resolve, faz alguma coisa. Não precisa ganhar rios de dinheiro, mas tenha o básico para você falar assim, eu consigo ter o básico aqui para eu me manter, para eu sobreviver, para eu não precisar pedir. Entende? Isso é muito importante, gente. Isso empodera a gente num nível. Você tem aquilo que é seu, que você conquistou, que você não tem que ouvir bucha de homem. Entende? Então corre atrás do seu, minha filha. Não tem problema ser pouco, não. Que seja um pouquinho, que seja R$500 por mês, que seja R$200 por mês, é seu. E já te garante o dinheiro da passagem pra você ir embora, caso esse homem não te trate bem. Porque você não merece isso. Acorda. Vocês precisam acordar, gente. Não fica aguentando esse tipo de coisa dentro de casa. Homem controlando o que você come. Onde já se viu isso? Tá? Isso não é normal, a gente não pode naturalizar esse tipo de comportamento. Isso é abuso. Abuso. E a gente não pode naturalizar isso, tá? Se te maltrata, se não te respeita, não é amor, tá? Outra coisa, dependência afetiva. Aquela sensação de que se eu não tiver essa pessoa na minha vida, eu vou morrer. É a única pessoa que tem capacidade de me fazer feliz. E dentro da relação abusiva isso tem muito, né? O manipulador, ele consegue fazer o outro acreditar que ele é a única saída ali. Ele é a única pessoa que vai amar. Porque afinal de contas você não merece ser amada. Uma pessoa tão porcaria igual você não merece ser amada. Entende? E ele consegue fazer ali o outro se sentir dependente desse amor. E aí a sensação que dá pra esse outro é de que eu preciso manter essa relação a qualquer custo. Então eu aguento qualquer coisa. Entende? Então a dependência afetiva, ela coloca a gente nesse lugar também, onde o outro é o centro da minha vida, onde eu só consigo ser feliz se eu tiver essa outra pessoa comigo. E isso não é verdade, gente. E pra gente não chegar nesse ponto de desenvolver essa dependência afetiva, a gente precisa desenvolver outras coisas na nossa vida. Além da independência financeira que eu acabei de falar, a gente precisa ter algumas coisas que são algumas ações antidependência mesmo, tá? Eu quero que você entenda que você ter um relacionamento, tá? Você ser feliz ao lado de alguém, você dividir a sua vida, não é igual a você ter toda a sua felicidade centralizada em cima de uma pessoa.
Vocês já viram aquele tipo de namoro que é assim, a pessoa começa a namorar, ela se isola de todos os amigos, ela fica só com aquela pessoa. Ela para de render no trabalho porque ela tá só com aquela pessoa. Ela para de fazer tudo porque ela tá só com aquela pessoa. O que que acontece ali? Isso aí é um prato cheio para dependência afetiva. Por quê? Porque eu não tenho fontes de prazer e de realização em nenhuma das áreas da minha vida. Eu não sou feliz financeiramente, eu não sou feliz nas minhas amizades, nas minhas relações sociais, eu não sou feliz na minha família, eu só sou feliz com essa pessoa. Entende? Uma vez eu escutei uma psicóloga falando o seguinte, ela falava assim, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. E isso é muito importante, não faça isso com você. Tenha os seus interesses separados, sabe? Tenha a sua vida individual, você precisa ter. Outro dia teve uma pessoa que mandou aqui pra mim assim, eu tenho muita dificuldade de treinar, eu queria treinar com alguém, foi alguma coisa desse tipo, eu queria alguém pra treinar comigo. Deixa eu contar uma história pra vocês. Meu marido teve Covid em dezembro. O que que aconteceu? Ele teve Covid em dezembro. Desde dezembro ele nunca mais voltou a treinar. Não sei se ele ficou com medo da academia, enfim, né? Não sei. Sei que ele passou um perrengue lá em dezembro. E depois de dezembro ele decidiu que ele não ia voltar mais pra academia e não voltou. Nós já estamos em junho, né? Em julho. E ele não voltou. Se eu estivesse esperando por ele, eu tava até hoje sem treinar. Entende? A gente precisa desenvolver aquilo que é nosso, que é individual, sabe? O meu espaço. Então eu faço questão de levantar todos os dias e ir pra academia. Por que que eu faço isso? Porque é o meu momento. Ali é um tempo que sou eu cuidando de mim. Então eu não posso vincular todas as coisas, todos os meus objetivos, os meus interesses em cima de uma pessoa, exclusivamente de uma pessoa. Primeiro porque isso é pesado até pra pessoa. Porque você se relacionar com alguém que depende afetivamente de você é um porre. Por quê? Porque você tem que estar disponível o tempo todo. Já viu aquela pessoa que é sanguessuga, que ela te liga o dia inteiro, ela te perturba o dia inteiro, ela quer você o tempo inteiro? É muito sufocante, né? De vez em quando a gente escuta esse tipo de coisa. Ah, ele terminou comigo porque ele falou que eu sufocava ele, né? Algum namorado seu já terminou com você falando isso? Que você sufoca? Se alguém já terminou com você falando que você sufoca, comece a prestar atenção nisso. Porque quando a gente depende afetivamente do outro e a gente só tem esse outro pra suprir a minha afetividade, eu vou jogar tudo em cima dele. Inclusive a responsabilidade pela minha felicidade, pelas minhas frustrações. Entende? Então, se eu não desenvolvo a minha individualidade, eu tenho tendência a fazer isso dentro das minhas relações. Eu vou depositar em cima desse outro todos os meus problemas, todas as minhas frustrações, tudo aquilo de errado que acontece na minha vida. Por quê? Porque eu parei a minha vida pra viver pra você. Entende? E isso é muito pesado. É pesado pra quem sente, é pesado pra quem tá nesse lugar de objeto de dependência. A Franciele tá falando aqui, ó. Muitas mulheres estão com autoestima baixa e acabam ficando cegas e mais dependentes. Sim, a autoestima, eu falei isso aqui um pouquinho atrás. A autoestima está ligada diretamente à forma com que a gente estabelece as nossas relações. E essas relações, independente de quais sejam, amorosas, no trabalho. Por quê? Porque se eu tenho uma autoestima baixa, eu vou aceitar qualquer salário, eu vou aceitar qualquer tipo de tratamento, eu vou aceitar qualquer coisa, porque eu acho que eu não mereço, entende? Minha sensação é de que eu não mereço, de que eu não sou boa o suficiente. Então, por isso precisa tanto desse autoconhecimento, de se cuidar e de entender o que é importante pra mim, fazer de propósito para que a minha autoestima melhore, tá? Então tenha seus próprios interesses e os seus próprios projetos. Você precisa ter os seus projetos individuais, tá? Se você tem essa sensação de que se o seu relacionamento acabar, tudo acaba pra você, provavelmente você tá numa situação de dependência. Observa aí como é que tá a tua vida, como é que estão suas relações. Você tem amigos? Você ainda tem contato com a tua família? Você tem aproximação com a tua família? Chegou o homem mais lindo desse Instagram, mais maravilhoso e casado, tá, meninas? Brincadeiras à parte, mas vamos voltar pro assunto. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Que eu preciso ter os meus próprios interesses, eu preciso ter os meus próprios objetivos, eu preciso ter os meus próprios projetos. Primeiro, porque isso faz o outro me admirar, né? Como que a gente admira alguém que não se ama, que não se cuida, que não tem os próprios projetos? Entende? A gente gosta de admirar o outro, né? Assim, fala sério, quando você olha pro teu marido lá e ele tá, né, rendendo no trabalho, conseguiu um emprego novo e tá subindo, poxa, a gente fica cheia, né? Pô, casei com o cara certo, o cara é fera, sabe? O cara resolve o problema mesmo, né? Assim, a gente gosta de admirar o outro, né? Isso é bom pra relação, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de autocuidado, sabe? De cuidar dos seus próprios projetos. Porque além de despertar a admiração do outro, isso desperta na gente também força pra ir pra frente, pra se cuidar mais, pra evoluir, né? E
se o outro não me tratar bem, se o outro terminar comigo, se o outro for embora, eu ainda tenho os meus projetos, eu ainda tenho os meus interesses, eu não fico só nessa sensação de que falta alguma coisa o tempo todo, sabe? De que eu preciso ter esse outro, senão tudo me falta. Ele não pode ser meu tudo, é igual um banquinho, né? A gente tem que ser igual um banquinho. O banquinho, ele não tem uma perna só, ele tem 4 perninhas ali, né? Ele tem, é como se você tivesse várias bases ali, você precisa ter essas colunas que te dão suporte. Seus próprios projetos, a sua própria família. Tenha vínculos afetivos além do teu relacionamento, né? Tenha vínculos de amizade, tenha vínculos de parceria mesmo, de família. Viva a sua família, sabe? Se for uma família funcional que te faz bem, não se afasta. O que a gente vê é que as pessoas se apaixonam e elas se afastam. Ela quer viver tanto com aquele outro ali, que ela esquece que ela tem família, que ela tem primo, que ela tem amigo, que ela tem marido, que ela tem pai, mãe, entende? Porque ela quer viver aquela relação ali exclusivamente. Tá? E aí cria-se essa sensação de que se o outro me abandona, o mundo pra mim acaba. Que bom que vocês estão gostando, meninas. Vamos continuar. Provoque a sua independência financeira. Nem que seja para ganhar 200 conto por mês, mas tenha o seu. Não dependa. Por quê? Porque isso é importante pra você se sentir bem. Tá? Eu nunca ouvi uma mulher que tivesse uma situação de dependência financeira e falasse assim, eu tô tranquila, eu tenho que pedir 10 reais pro meu marido até se eu quiser comprar uma calcinha furada, mas eu tô tranquila. Tô de boa aqui, eu super gosto disso. Gente, não é assim, não é, tá? Olha, no Brasil, os salários são desproporcionais. Os homens geralmente ganham mais do que as mulheres, tá? Esse negócio tem mudado um pouco ao longo dos anos, mas geralmente você vai estar se relacionando com alguém que ganha mais do que você, tá? Geralmente. E o que isso provoca em muitas mulheres? A sensação de que se eu trabalhar, mas não é nada, vou ganhar 1.000 reais, ele ganha 10 mil, sabe? É melhor ficar em casa tomando conta dos meninos, entende? Só que a sensação de que você tem que pedir 10 reais, 20 reais, vai ficar em casa tomando conta dos meninos, fica em casa tomando conta dos meninos, mas vende um bolo, faz alguma coisa pra você ter o seu, sabe? Pra você se sentir útil. A gente precisa se sentir útil na vida, a gente precisa ter uma rotina ativada. Por quê? O que causa depressão, né? Uma das causas da depressão é justamente uma rotina com ausência de prazer, domínio e importância. O que é isso? Prazer, aquilo que te faz feliz, te faz bem, tá? Que te faz sentir prazer. Domínio, coisas que você domina, que você faz bem. E importância, coisas que são importantes pra você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra mim dessas 3 coisas. Prazer, o que me dá prazer? Eu gosto muito de treinar, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto eu gosto dessas coisas. Então isso me dá prazer. Então automaticamente, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de fazer meus procedimentos estéticos na minha fuça, aplicar uns botox, fazer uns negócios maneiros. Então o que eu faço? Eu faço essas coisas, tá? Então isso pra mim é algo que me dá prazer. Domínio, o que eu domino bem? Eu domino ficar aqui, abrir essa live aqui, ficar falando igual a maluca na cabeça de vocês. Isso aqui eu domino, porque vocês falam pra mim que vocês gostam. Então o que acontece? Eu acredito que eu domino isso aqui. Então eu venho pra cá e faço o quê? Ensino, eu gosto de ensinar, eu gosto de atender. Então isso é algo que eu domino, meu trabalho é algo que eu domino. Então isso preenche a minha rotina com algo que eu faço bem. E importância, o que é importante pra mim? É importante pra mim estar perto da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha filha. Então isso é importante. Então quando eu tenho essas 3 coisas na minha rotina, isso me faz feliz. Então tenha essas coisas que te fazem feliz na sua rotina. Tua rotina precisa estar preenchida disso para que você não comece a depositar em cima do outro aquilo que você precisa ter, que precisa vir de dentro de você. A sua felicidade não pode ser terceirizada. O outro não é responsável pelo que você sente. Se você é feliz, é porque você se faz feliz, tá? Essa coisa do outro é a metade da minha laranja, o outro que me faz feliz, não. Você precisa vir feliz de casa, tá? O outro pode transbordar, pode contribuir para essa felicidade. Mas colocar o outro no centro dessa felicidade é pedir para se frustrar e é pedir para botar peso em cima do outro que não cabe a ele, entende? Então isso é algo que a gente precisa entender na nossa vida pra gente não ficar botando peso em cima das relações, sabe? As relações onde há dependência emocional, onde há dependência financeira, são relações pesadas, tensas. Então tenha isso, tá? Na sua mente aí muito claro. Então, resumindo esta live, resumindo todo esse assunto. Amor tem ação, tá? Então, se não tem respeito, se não tem fidelidade, se não tem confiança dessa que eu falei com você, de você confiar, de você fechar teus olhos e saber que o outro tá cuidando daquilo que é do seu interesse. Se não tem confiança, se não tem afetividade, se não tem, deixa eu ver mais o que aqui na minha cola, compreensão, cuidado, não é amor.
tá? Se eu tô numa relação onde eu não recebo nada em troca, onde não existe troca, onde eu dou, e eu não recebo nada em troca, eu não estou numa relação de amor, eu estou numa relação de dependência, tá? E é isso que a gente precisa entender. Então, olha, se você tem uma sensação de que essa relação te faz mal, mas mesmo assim você não consegue largar, dependência, tá? Que é a mesma coisa que acontece lá com a pessoa que é usuária de cocaína. O que acontece com ela? Automaticamente, ela sabe que aquilo ali não faz bem pra ela sabe que aquilo ali vai levar ela pro buraco, mas ela se mantém naquele lugar porque ela não consegue sair, tá? Muitas vezes as pessoas saem vazias de casa porque a própria família não sabe amar. Sim, essas são as referências de amor que essas pessoas têm, tá? Então é muito difícil. É por isso que às vezes a gente precisa fazer terapia, justamente para mudar essas distorções do que é amor, né? Então, raramente você vai ver uma pessoa que teve uma situação onde viveu uma infância de abuso, de violência e tudo mais, que seja uma pessoa 100%, que seja uma pessoa segura, que tenha uma autoestima bacana. Por quê? Porque ali na primeira infância, a gente é autocentrado, né? O bebezinho, ele entende que tudo que acontece em volta é por causa dele e pra ele. Ele acha que ele ali é o centro do mundo. Por quê? E quem participa desse mundo? Os cuidadores, o pai e a mãe. Então, se ele sofre ali abandono, ausência de atenção, se ele não tem o carinho necessário, o amor necessário, automaticamente ele capta isso como uma responsabilidade dele, entende? Então, ao longo da vida, a gente vai fazendo essas distorções. E é por isso que eu bato tanto na tecla, né? Nos pais de meninas aqui. Tem que aprender, a menina precisa saber como ela tem que ser tratada, sabe? Não sei, um dos posts meus que mais fez sucesso foi um post que tem uma bandeja, assim, com café da manhã, que eu contei uma experiência minha. Que o Rinaldo me leva café da manhã praticamente todo sábado, domingo e tal, que a gente tá mais em casa nesse horário, né? E ele leva café da manhã pra mim. E pra mim, receber um café da manhã na cama não é igual pra maioria das pessoas. Eu vim de uma família onde o meu pai trabalhava uma média de 12 horas por dia e ele fazia questão de me levar, me buscar, eu e as minhas outras 4 irmãs, levar e buscar a gente na escola. Ele fazia questão de participar de todas as reuniões de escola. Ele fazia questão de, aos domingos, levar a gente na pracinha pra gente rodar naqueles negócios até vomitar. Ele fazia questão de levar café na cama todo domingo pra gente. Ele levantava mais cedo, era o único dia de folga dele, porque ele trabalhava 12 horas no sábado. E ele, o que ele fazia? No domingo ele levantava mais cedo do que todo mundo e ele fazia o café da gente. E era assim, lá na minha família nós somos 5 e cada uma gosta de uma coisa. Eu, por exemplo, nunca tomei leite na minha vida. Eu detesto leite, se eu sentir cheiro de leite eu passo mal, eu tenho pavor. Então eu sempre tomei café, desde muito novinha. Eu, da idade de vida, eu tomava era café, nunca tomei leite na vida. E aí, o que ele fazia? O meu era com café, das minhas irmãs, uma tomava Toddy, a Rafa, por exemplo, só toma café com leite, mas o café tem que ser dormido. Era um negócio assim, muito aleatório. E ele fazia cada um de um jeitinho e levava pra gente na cama. E aquilo ali fazia a gente se sentir tão amada, e ele levava pra minha mãe, ele levava pra todas as 5, sabe? E aquilo ali virou uma demonstração de afeto, porque era o momento que ele tinha com a gente, de cuidar da gente, de estar pertinho, sabe? De demonstrar amor. E ele demonstra até hoje, assim, por exemplo, sabe como que Rinaldo e Reinaldo, os genros, os dois gostam de feijão batido. Meu pai, pra demonstrar amor, ele não fala que ama os meninos não, tá? Maltrata os meninos, fala mal dos meninos, briga com os meninos. Brincadeira. Mas os meninos vão almoçar lá, ele bate o feijãozinho dos meninos. Essa é a maneira dele demonstrar que ele ama, sabe? Ele gosta de mostrar serviço, assim, de cuidar. Então, quando o Rinaldo leva o café na cama pra mim, não é um café da cama normal. Pra mim, eu não leio aquilo ali como um mero café na cama, como uma mera obrigação dele. Eu me sinto muito amada, porque o meu pai me ensinou que isso é amor, que isso é gentileza, que isso é cuidado, entende? Então, as nossas maneiras de amar, elas são aprendidas. Vou dar um exemplo simples pra você. Minha sogra é uma pessoa muito do cuidado também, do fazer as coisas, né? Minha família é muito de falar que ama essas coisas, mas minha sogra é muito de fazer. A família do meu marido é muito de fazer as coisas, né? E meu marido lê amor assim, eu tenho que fazer as coisas por ele. Então você quer ver ele feliz, é eu fazer o prato dele, gente. Você tem que ver, o homem fica feliz, ele tira foto, ele manda no grupo da família, sabe? Quando eu faço uma janta, ele fica feliz da vida, ele se sente super amado. Por quê? Porque a mãe dele fez isso a vida toda por ele. E ele aprendeu que isso é amor, que isso é gentileza, que isso é cuidado, entende? Então a gente precisa entender essas coisas, essas referências elas ficam registradas na gente. Ensina o seu filho a amar, sabe? Ensinem os filhos de vocês, as filhas de vocês, o que é ser amada. Porque se ele vê você, se a sua filha vê você, marido, cuidando bem da sua esposa, ela vai entender que é isso que é amor, que é isso que é afetividade. Ela não vai aceitar uma relação que dê menos do que isso pra ela, entende? Agora, se ela tiver essa visão distorcida,
provavelmente ela vai se enfiar em relacionamentos que não são bacanas, que não são legais. Então isso é muito importante. Eu fiz um post sobre isso, se eu lembrar que quando eu encerrar a live, eu reposto nos stories. Tem um post que eu fiz com o Rinaldo deitado com a Lavínia, falando sobre essa importância da referência do pai, sabe? Da referência dos cuidadores. Não precisa ser o pai e a mãe. Se você é tio, tia e cuida de uma criança, a gente precisa mostrar isso pra criança. A gente mostra pra ela o que é amor, o que é relacionamento, o que é afetividade. A gente demonstra isso para as crianças, né? E essas referências, elas perduram, assim, durante a vida quase que toda. Se a gente não passar por uma ressignificação, se a gente não entender que abandono não é amor, se a gente não entender que falta de atenção não é amor, que traição não é amor, entende? Se a gente não fizer essa leitura, se a gente não começar a olhar mesmo como que essas referências da nossa infância, adolescência, enfim, até chegar na vida adulta, foram deturpadas, a gente tende a se colocar em relações que não são bacanas, que não são legais. Tá bom, meus amores? Temos perguntas? Ah, Regiane, esse post foi muito legal, esse post foi bem bacana. Eu gosto de compartilhar essas coisas, porque eu acho que gera uma identificação, sabe? É muito importante a gente saber fazer isso. A gente saber que a gente gera essas referências nos nossos filhos, isso é uma responsabilidade e tanto. Tá? Então é muito importante a gente saber disso, porque geralmente se a criança não desenvolve essas referências de forma adequada, ela vai agir de forma desadaptativa lá na frente. Então ela vai se sentir insegura, vai ter autoestima baixa, vai ter dificuldade aí para se colocar dentro das relações, de dizer pro outro, né, o que ela precisa, enfim, geralmente vai ter dificuldade para falar, vai ser tímida, vai ter, enfim, pode dar 1001 problemas aí. Então tomem cuidado com isso. Ok, amores?